Tem uma pergunta que faz o seguinte: a minha médica pediu dosagem de GG4 para dermatofagóide pteroníceos para saber se está havendo melhora com a imunoterapia, a vacina para alergia, né? Ela coloca aqui, ela explica a vacina para alergia. Parece que o tratamento meu está funcionando. Será que com a imunoterapia injetável vai ser mais rápida essa resposta? Então, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você me falou que... Tá. Eu não entendi o que você quis dizer em relação a isso. Assim, pelo que eu posso pressupor, você está usando a imunoterapia sublingual, não é isso? E você gostaria de saber se com a injetável seria mais rápido, mas ao mesmo tempo você diz que o tratamento está funcionando com a sublingual. Tá, muito bem. Realmente está um pouco confuso isso, mas deixa eu tentar aproveitar a sua pergunta, né, para explicar alguns pontos interessantes aqui, né? Primeiro que a dosagem do anticorpo IgG4 ainda está em avaliação, apesar de estar disponível comercialmente, mas tem estudos que mostram que o IgG4 ele seria um bom marcador de resposta clínica, tem já outros que mostram que não. Inclusive o IgG4, em alguns casos específicos, como no caso da esofagite eosinofílica, que é um problema de inflamação do esôfago causado por eosinófilos, o aumento do IgG4 indica piora do quadro clínico, não melhora do quadro clínico. Então, essa questão do IgG4 ainda é um pouco controversa. Tem muita gente que tem aumento de IgG4, não melhora clinicamente, e tem pessoas que não aumentam o IgG4 e melhoram clinicamente. Tá? Agora, em relação à vacina sublingual, quando você inicia a vacina sublingual, o primeiro anticorpo a aumentar não é a IgG4, é a sublingual, é a IgA, que é a IgA secretória, que a gente sabe que a mucosa, ela é muito rica em IgA, um anticorpo da classe IgA, e depois é que vai aumentar a IgG4. No caso da injetável, não, aí você teria realmente uma ação maior, de aumento maior da IgG4 do que a IgA. Tá bom? Então, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acredito que isso lhe ajuda, né? Certamente, se você fizer a vacina injetável, a IgG4 ela vai aumentar mais rápido e em maior quantidade, de forma mais precoce do que na vacina sublingual, onde aumenta primeiramente a IgA, tá bom? Mas lembrando que a vacina sublingual acaba sendo mais eficaz, porque ela tem vários parâmetros, né? Mais eficaz não, perdão, mais segura. Ela tem a mesma eficácia a longo prazo da injetável, mas a curto prazo não. A injetável acaba sendo mais rápida a resposta clínica, mas ela acaba sendo mais segura justamente porque tem IgA, que neutraliza o alérgeno, parte do alérgeno, então evita com que grandes porções de alérgenos possam causar uma anafilaxia. Tem também as células dendríticas na mucosa, e nós sabemos que as células dendríticas elas são tolerogênicas, elas induzem a tolerância, então inibindo, diminuindo a chance de reação grave, de angedema, de mucosa e tudo mais. O próprio filtro da mucosa também evita com que macromoléculas elas ultrapassem a barreira da mucosa e induzem, então, a uma resposta imunológica mais grave. Então, assim, a vacina sublingual, ela acaba tendo uma eficácia um pouco melhor, uma segurança um pouco melhor, a eficácia é a mesma da injetável, mas a resposta clínica acaba sendo um pouco mais demorada do que a injetável. Então, quem realmente quer se livrar logo dos remédios, não consumir muitos remédios e, de certa forma, ter uma resposta clínica mais rápida com um tipo de tratamento mais natural, que é a vacina, então a mais indicada nesse caso seria a injetável, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bem. O uso do imunossupressor no tratamento da dermatite atópica impede o uso da imunoterapia vacina para alergia funcionar? Então, não impede, né? A gente sabe que o imunossupressor, na dose que é utilizado para dermatite atópica, acaba diminuindo realmente uma boa quantidade de células, mas a imunoterapia ainda ela vai continuar agindo no seu corpo, ela ainda vai continuar induzindo a resposta tolerogênica, a produção dos linfócitos de tolerância, né?
linfócitos CD3, CD4, CD25 que expressa o FOXP3, né, os linfócitos T reguladores, e também vai induzir a produção da própria IgG4, né, que é aquele anticorpo bloqueador que bloqueia a ação da IgE, fazendo então com que você melhore do quadro clínico, mas não vai responder na mesma eficácia, na mesma rapidez que responderia, por assim dizer, se você não estivesse utilizando o imunossupressor, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui bem legal, que vai enriquecer bem o canal. E fala sobre vacina com alérgenos recombinantes. Tá? Isso é uma coisa bem interessante. Então, a imunoterapia com alérgenos recombinantes é melhor do que a imunoterapia tradicional? Você colocou aqui terapia tradicional. Tá. A imunoterapia com alérgenos recombinantes, ela acaba sendo realmente mais eficaz e que causaria menos efeitos colaterais, porque você acaba tendo menos contaminantes, né? Menos substâncias que estão agregadas ao alérgeno e com menos impurezas, por assim dizer, e acaba fazendo com que os epítopos antigênicos, né, que são aquelas porções do antígeno, do alérgeno, que são reconhecidas pelo sistema imune, elas tenham mais avidez pela atividade celular, pelos linfócitos, e, consequentemente, com mais ativação de linfócito B, esse linfócito B, por assim dizer, produzindo mais IgG4, e com menos ação dos anticorpos da classe IgE circulantes. Então, a gente sabe que o grande problema da imunoterapia, que não é um grande problema, né? Se você faz numa dose bastante diluída e vai aumentando progressivamente as doses, você não tem um risco de desenvolver reação anafilática, mas ainda há esse risco. Apesar de ser um risco pequeno, ainda há esse risco. Se você faz uma imunoterapia com extratos alergênicos padronizados, com extratos alergênicos com o mínimo de contaminantes possível, o máximo de purificação possível naquele extrato alergênico, então você consegue então ter uma imunoterapia mais segura. E com a questão dos alérgenos recombinantes, então, acaba havendo uma melhora ainda maior dessa integração entre o sistema imunológico, o sistema linfocitário e o alérgeno, né? Fazendo com que esse alérgeno não venha induzir aqueles anticorpos da classe IgE que estão circulantes e, consequentemente, com a liberação do mastócito, de histamina e outros mediadores inflamatórios que, por assim dizer, poderiam estar presentes no organismo, tá? Então, essa é a principal questão dos alérgenos recombinantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito bem. Lembrando que a imunoterapia com alérgenos recombinantes também é conhecida como imunoterapia com hipoalérgenos, ou seja, aqueles alérgenos que não induzem uma resposta imunogênica colateral que venha a colocar em risco a sua vida. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente.